Já está lá, viu, Fábio? Porque eu consigo abrir no celular aqui. Eu te aviso. Fica, reveza eu e você na tela lá, entendeu? Mas assim que der 5 minutos eu já... Já tem uma pergunta lá, a gente nem começou ainda, já tem uma pergunta. Lá no... Você tá com ele aberto aí? Não, eu entrei aqui no chat, aqui, a Bruna mandou. No WhatsApp? Não, no chat aqui do... Ah, tá, é verdade, porque você não está compartilhando a tela, né? É que eu não consigo ver porque eu tô compartilhando, entendeu? Entendi. Um minuto, Fábio, daí eu ponho. Ok. Já deu 4. Fábio, eu vou tirar o compartilhamento. Gente, boa noite. A gente vai começar, tá? Tem pessoas entrando ainda, mas a gente já vai batendo um papo para não atrasar muito. Bom, quem não me conhece, eu sou o Rubens Cury, sou neurologista, sou aqui de São Paulo, tá? Trabalho no Hospital das Clínicas da USP. Fiz especialização em distúrbio do movimento, essa área de Parkinson. E hoje eu estou com meu colega aqui, o Dr. Fábio Godinho. Fábio. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Fábio. Eu sou médico neurocirurgião. Trabalho com o Dr. Rubens no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E vamos discutir aí durante essa 1 hora alguns aspectos associados aí ao coronavírus e doença de Parkinson. Legal. Bom, gente, a ideia aqui, a gente que mexe com Parkinson, né, diariamente, com toda essa epidemia, acabou tendo várias dúvidas dos pacientes, quer dizer, se o paciente com Parkinson tem mais ou menos riscos, quais são os cuidados a mais que eles devem tomar, se muda algum tipo de remédio, o que muda na vida das pessoas, e como a gente recebe muito isso, a ideia dessa transmissão aqui é para vocês, né? A gente tentar, com o conhecimento que a gente tem da doença e da epidemia,
tentar dividir com vocês um pouco da nossa experiência, tentar orientar, tentar cobrir os tópicos mais abrangentes possível, que beneficiem as pessoas, e ver se a gente consegue ajudar vocês nesse momento tão difícil. A gente dividiu assim, a gente vai no início fazer uma breve apresentação, tá, de alguns aspectos mais gerais, tá, da doença, e dessa tentar conectar o corona e a doença de Parkinson, o que tem a ver uma coisa com a outra. E acabando, vocês vão mandando as perguntas aqui no Facebook e a gente vai tentar responder. Tudo bem? Então a gente vai começar. E aí a gente vai... Eu primeiro vou discutir alguns aspectos gerais e no final a gente vai batendo um papo sobre as principais dúvidas, tá, gente? Então, queria só lembrar, gente, embora o foco aqui é corona e doença de Parkinson, que o mês de abril é o mês mundial da conscientização da doença de Parkinson. Na verdade, James Parkinson nasceu no dia 11 de abril e essa é uma data comemorativa. Infelizmente, ela acabou tendo a atenção voltada ao coronavírus, mas também ao mês da doença de Parkinson. E a ideia, gente, é mostrar como essa pandemia, iniciando na China, afetou inexoravelmente todos os países, chegou no Brasil, invadiu a vida de todo mundo, e a gente vai tentar, de uma forma clara, mostrar para vocês como que a gente pode tentar viver melhor, apesar das circunstâncias. Então, gente, focando bem em doença de Parkinson, tá? Qual que é a relação aqui da infecção pelo corona? Primeiro que é um vírus respiratório, ele atinge inicialmente a mucosa nasal e da boca, tá? Da orofaringe, da garganta, e ele causa sintomas altos, que a gente fala, dessa região nasal e bucal. Basicamente com coriza, que é o nariz escorrendo, espirros, dor de garganta e febre. Então, o vírus ele tem um tropismo, ele gosta dessa região, e ali ele começa a se multiplicar. Uma vez nessa região, ele começa a descer, e aqui que estão os problemas. Ele gosta e ele começa a atingir o pulmão, tá? Tanto é que é um vírus respiratório dessa chamada via alta que a gente fala, mas também levando a problemas pulmonares. E ali que está o problema, e é ali que a gente entra na doença de Parkinson, porque o vírus pode causar uma pneumonia, levando a tosse e falta de ar. Tudo bem? Então é um vírus respiratório. Quando a gente vai para a doença de Parkinson, é uma doença motora. Doença de Parkinson, classicamente, isso desde a época que ela foi descrita, é uma doença que tem um tremor característico, que é aquilo que a gente chama de tremor de repouso. Ela leva à rigidez e à lentidão. Os movimentos no dia a dia passam a ser com mais dificuldade, como abotoar a camisa, amarrar um cadarço ou se trocar. E também o paciente muitas vezes tem alteração do equilíbrio e da marcha. O problema é que alguns pacientes podem ter também alterações para engolir. E muitas vezes, inclusive, a caixa torácica, ou seja, a musculatura da respiração, pode estar um pouco comprometida nos pacientes com Parkinson. Ou seja, Parkinson não é só tremor e lentidão. Parkinson pode levar dificuldade para engolir, e se você engole e tem pequenas aspirações, isso pode levar à pneumonia. Ou seja, existe uma interface entre a doença de Parkinson e problemas pulmonares? Existe, e é um cuidado que a gente tenta tomar no dia a dia com esses pacientes. Então, gente, a primeira mensagem que a gente queria passar é que o paciente com Parkinson, ele poderia, tendo um problema respiratório, esse problema ser agravado pelo coronavírus. Ou seja, entendam que não são todos os pacientes com doença de Parkinson que têm problemas de deglutição ou problemas respiratórios, mas entendo algum problema, uma infecção, como eu mostrei, que vai para o pulmão, ela pode agravar. Tudo bem? Então, gente, quando a gente fala do coronavírus, da doença de Parkinson, eu tentaria dividir em termos de riscos em dois fatores. Um é uma coisa mais física, respiratória. Então, o paciente com Parkinson, gente,
com pneumonia, ele geralmente é um paciente mais difícil de tratar que um paciente que também tem pneumonia, mas não tem doença de Parkinson. A gente tem alguns estudos que mostram isso. Então, isso extrapolando para o coronavírus, um paciente com problema com a doença de Parkinson poderia ter uma infecção pulmonar um pouco mais grave que o paciente que não tem doença de Parkinson e é infectado pelo coronavírus. Tá? É um problema mecânico. O outro problema que as pessoas perguntam para a gente, falam, doutor, mas o paciente com Parkinson é um paciente imunossuprimido? Na verdade, não. A gente não considera a doença de Parkinson uma doença que imunossuprime a pessoa, ou seja, que faz com que nossa imunidade caia lá para baixo. Obviamente, gente, o paciente com Parkinson muitas vezes tem idade, é uma doença que aumenta a incidência, ela vai aumentando conforme mais velha a pessoa fica. Então, o paciente com problema pulmonar, outros, ou com uma idade avançada, tem a imunidade reduzida, mas a doença de Parkinson em si, ela não causa uma imunossupressão, embora você tenha alguns estudos que mostrem que o sistema imune pode estar um pouco alterado no Parkinson, ele não está deprimido. Tá? Então, o problema, gente, está aqui mais à esquerda. É o problema mais físico e respiratório. Tá? E por que, gente, então que a gente se preocupa tanto com o pulmão na doença de Parkinson? Isso pela nossa rotina no Hospital das Clínicas ou em consultório, porque a gente costuma ficar frisando para os pacientes, quando você encontra eles nas consultas, para eles evitarem 3 coisas principais, que é quedas, fraturas e pneumonia. Isso é um medo para a gente, para o paciente que tem Parkinson. Por quê? Porque a gente sabe que tendo um dessas 3 coisas, você pode evoluir para complicações, imobilismo, dificuldade depois de se movimentar. Então, vocês vejam que a pneumonia, ela entra como um fator preocupante. E eu acabei de falar que o coronavírus leva, ou pelo menos pode levar, em uma porcentagem das pessoas, pneumonia. Daí a importância de a gente se cuidar e tentar ao máximo adquirir a infecção. Tudo bem, gente? Então, eu queria passar 2 mensagens agora. A primeira, o paciente com Parkinson ele não tem um risco maior de pegar o corona. O risco é igual das outras pessoas, em geral. Não teria por que ele ter um risco maior de adquirir. Obviamente, quem se cuida mais vai ter uma chance menor, mas isso vale para todos. O problema, vamos chamar assim, é que o paciente que tem Parkinson, ele pode ter o risco de uma doença ser mais grave, ou seja, ele é mais vulnerável a um problema mais grave se ele adquirir o coronavírus, tá? Lembrando, gente, quando a gente fala de Parkinson, é uma doença muito heterogênea. O Parkinson de uma pessoa não é igual ao da outra, então aqui a gente está querendo dar uma visão geral. Tem gente que tem Parkinson e está muito bem controlado dos sintomas. Vejam que coronavírus é uma doença nova, ninguém estudou isso profundamente em Parkinson. A gente tenta extrapolar os dados que a gente consegue da literatura. Mas, no geral, pessoas que têm um Parkinson leve provavelmente têm o mesmo risco de desenvolver uma doença grave que uma pessoa que não tenha Parkinson. O maior problema são nas doenças moderadas a graves, tudo bem? E aí, gente, é o que vocês escutam todo dia, é importante a gente reforçar, que é o que foi provado que funciona para reduzir o risco. Se a gente está dizendo que o paciente com Parkinson pode desenvolver uma doença mais grave, já que a corona pega o pulmão, e o paciente com Parkinson pode ter uma dificuldade respiratória, nada como a gente tentar reduzir o risco, tá? Então, uma das coisas mais importantes é ficar em casa, mas se tiver que sair por algum motivo, evitar aglomeração no espaço em filas de banco ou em padaria, pelo menos 2 metros, isso é super importante, tá? Vocês sabem que o vírus ele é muito sensível a sabão e é por isso que essas autoridades reforçam que o principal mecanismo para você evitar transmitir é lavando a mão. E porque a parede do vírus é muito sensível a sabão, você acaba destruindo o vírus. Tá? E álcool gel quando não tiver acesso a água e sabão. Tá, gente? O uso de máscaras, como vocês estão vendo nas ruas, as pessoas usando, acho que é uma coisa super importante. E essa questão do distanciamento, isso vale para todos, obviamente.
Tudo bem, gente? Eu queria só, antes de partir para as perguntas, gente, lembrar o que a gente chama efeito indireto, ou seja, não necessariamente o vírus causa na pessoa, mas a situação, a pandemia do coronavírus. Primeiro, o aspecto emocional. A doença de Parkinson é uma doença que tem uma progressão lenta com o tempo. Você tenta tratar, e a gente trata para deixar o paciente estável, mas a progressão, quando ela ocorre, é lenta. Aspectos emocionais, quem tem Parkinson sabe disso, pode piorar o sintoma. A pessoa pode piorar o tremor, pode ficar mais lenta, dificuldade mais de levantar da cadeira. E você tendo uma pandemia dessa, mexe com todo mundo. Então, esse é uma interferência indireta do coronavírus na vida da pessoa com Parkinson, tá? Isso gera estresse, ansiedade e apreensão. Isso pode piorar o sintoma. Entendam que piora o sintoma, não a doença em si, tá? Mas é uma época que é difícil, mas a resiliência, que é tentar enfrentar um problema com otimismo, é o que a gente tem que fazer, porque isso traz melhora, muitas vezes, dos sintomas. O estresse, a ansiedade, a angústia, claramente pode levar à piora dos sintomas parkinsonianos. Então, esse é o primeiro efeito indireto da pandemia no Parkinson. E o outro, gente, que é super importante, é a redução da atividade física. Veja, o acesso à academia, a academia do prédio, ou seja o que for, a parques, ele é reduzido. Então, o paciente com Parkinson, ele vai fazer menos atividade física, vamos dizer assim, naturalmente. E a gente sabe que a gente repete muitas vezes para os pacientes que eles precisam fazer atividade física. Talvez um dos principais tratamentos para o Parkinson é a atividade física aeróbica, tá? Então, a redução da atividade física, ela pode levar à piora da lentidão. E isso os pacientes contam, falam, doutor, eu parei faz um mês de fazer atividade física, eu estou sentindo mais travado, a articulação está mais rígida. A alteração do sono, a atividade física melhora o sono no Parkinson, isso é fato, tá? Então o paciente pode dormir pior. Constipação, a pessoa se movimenta menos, muitas vezes ela piora a constipação, então é um efeito indireto do corona na doença, reduz a atividade física, pode piorar a constipação e dor. Dor, muitas vezes o paciente secundário a ficar muito tempo em casa, tal, pode reclamar um pouco mais de dor, gente. Então, são dois efeitos indiretos, a parte psicológica e a parte de redução de atividade física. E a gente tem que estimular, gente. O que a gente fala para os pacientes é fazer atividade física em casa. Tem que fazer. A gente não sabe quanto tempo vai durar esse isolamento, quer dizer, se a gente ficar esperando isso passar, pode trazer consequências piores para o organismo. Então, a gente precisa fazer atividade física em casa. A gente tem um estudo muito grande, feito em vários países europeus, que mostra, gente, que é o Park in Shape, ou seja, que é o paciente com Parkinson em forma. O que é? É o paciente que faz atividade física 30 a 45 minutos, 3 vezes por semana, em casa, hein, gente? Esse estudo foi feito com os pacientes fazendo atividade em casa. Eles melhoram os sintomas da doença de Parkinson. E a mensagem aqui, gente, não é necessariamente ter que fazer 30, 40 minutos 3 vezes por semana, mas é fazer atividade em casa. Se for 15, 20, é melhor do que ficar parado, tá? Seja esteira ou bicicleta ergométrica, ou quem não tem nenhum desses dois, tem várias atividades que dá para fazer. Eu queria chamar a atenção, gente, a gente que vive no mundo com tanta informação, é importante a gente ter acesso a portais sérios. Tem vários portais sérios no Brasil e no mundo de doença de Parkinson. A Associação Brasil Parkinson é uma associação bem conhecida aqui de São Paulo, mas que através da mídia e dos canais eles atingem o Brasil inteiro. E no YouTube deles, a Associação Brasil Parkinson, ABP, você tem vários exercícios que podem ser feitos em casa. Aliás, são para fazer em casa. Então, gente, quem não tem bicicleta ergométrica ou esteira, não tem desculpa, tá? Tem que fazer, independente da idade, precisa fazer atividade física. É muito importante. Manter os remédios regulares e fazer atividade física, que isso vai melhorar. E não esquecer da vacina da gripe, a campanha começou mês passado, ela não tem contraindicação para quem tem Parkinson, a vacina é extremamente segura e tem que tomar.
A gente acabou de falar que coronavírus leva a uma pneumonia que pode piorar o pulmão do paciente com Parkinson. Se você juntar uma gripe na jogada, vai piorar os sintomas. Tudo bem, gente? Então, a ideia era dar essa visão geral para vocês sobre o coronavírus e o Parkinson. São os aspectos mais importantes. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e a gente vai abrir para dúvidas de vocês. A gente vai ficar... o Fábio, se quiser, lá tem algumas perguntas, se a gente quiser responder. Fábio, você está me escutando bem? Sim, estou te ouvindo. Tem uma pergunta aqui, Rubens. Existe alguma situação específica no qual a cirurgia para a doença de Parkinson seja recomendada mesmo nesse momento de pandemia? Então, a pergunta bem interessante. Na verdade, assim, a cirurgia para a doença de Parkinson é uma cirurgia altamente eletiva, ou seja, uma cirurgia onde nós programamos com bastante antecedência, fazemos diversas avaliações pré-operatórias, de modo que a gente toma um cuidado enorme por se tratar de uma cirurgia de alta precisão e tudo tem que ser feito para dar certo o máximo possível. Dessa maneira, o implante de eletrodos, ele, vamos dizer, está sendo adiado nesse momento, porque por dois motivos. Primeiro, porque nós não queremos que o paciente corra o risco de uma infecção. Você faz uma cirurgia altamente complexa, é um processo pesado para o paciente, e aí você bota tudo por água abaixo porque o paciente pega uma infecção e isso acaba fazendo com que todo o esforço seja perdido. Então, esse é o primeiro motivo, segurança do paciente. Segundo motivo, que faz com que a gente postergue essa cirurgia é o cuidado com a estrutura do sistema de saúde. Então, nós não queremos sobrecarregar nem o sistema público, nem o sistema privado de saúde. Então, vamos deixar a estrutura de internação, centro cirúrgico, etc., para os pacientes que realmente necessitam, e nós vamos precisar de estrutura para isso. Né? Vocês estão acompanhando pelo noticiário, existe um número de pacientes infectados que cresce cada vez mais, e para isso nós vamos precisar de estrutura hospitalar, vamos precisar de equipe médica, e nós precisamos focar os nossos esforços no cuidado daqueles pacientes que apresentam necessidade urgente de atendimento. Né? Agora, que situação específica poderia levar a uma cirurgia para a doença de Parkinson? Então, existem poucas situações, na verdade, uma delas seria a troca de baterias. Então, os geradores de pulso, eles têm um tempo de bateria que é limitado, isso varia de fabricante para fabricante. Se a bateria esgotar, nós temos aí a necessidade de troca, porque quando o paciente que está sob terapia de estimulação cerebral profunda fica sem o efeito dessa estimulação cerebral profunda, ele pode ter diversas complicações, né, sérias, inclusive, não só a piora dos sintomas da doença de Parkinson, mas também outras complicações sérias, né? E, por conta disso, a gente precisa trocar essa bateria. Lembrando que a troca da bateria é uma cirurgia simples, onde o paciente interna de manhã, faz a cirurgia de manhã mesmo, almoça no hospital e vai de alta logo depois do almoço. Uma cirurgia muito simples. Então, essa é a primeira situação que necessita, vamos dizer, da cirurgia, mesmo nessa época de pandemia. E existem outras situações muito específicas, se houver questões a gente pode até falar a respeito, mas situações onde você tem, vamos dizer, distúrbios do movimento que sejam muito refratários ao tratamento medicamentoso, e nesse caso existe então a necessidade de que a gente faça essa cirurgia mesmo nessa época. Mas são casos muito especiais, se houver questões específicas, a gente fala a respeito dela.
Eu acho que essa foi inclusive uma pergunta, Fábio, de um colega aqui, a questão da troca da bateria que estaria acabando e se é o momento de trocar, né? Que na verdade é o que a gente tem feito no HC, né? A gente sabe que muitos pacientes dependem muito do DBS, e sem dúvida é uma situação de exceção, a orientação é ficar em casa, mas se o paciente está acabando a bateria, desde que a gente tome todos os cuidados, que é o que a gente está fazendo, ele pode sim trocar. Ele é uma cirurgia eletiva, ele vai internar direitinho, mas a ideia é não acabar, porque a gente sabe que tem pacientes que podem ficar muito rígidos, travados, e aí seria uma situação que realmente é uma exceção. Perguntaram também a questão de dores na coluna, mesmo fazendo atividade física. É assim, o imobilismo levado pela pandemia, as pessoas ficarem mais em casa, não reduz só a atividade física, reduz muitas vezes a fisioterapia, porque a orientação é para todos, né? E a fisioterapia tem um papel fundamental na dor, principalmente dor lombar, dor em ombro, dor em membro inferior, na perna, em paciente com Parkinson. Então, a ideia é entrar em contato com o fisioterapeuta. Inclusive, hoje você tem liberado a teleconsulta pela fisioterapia, né, pela Sociedade de Fisioterapia, porque é uma forma de você tentar, às vezes, mudar o tipo de atividade física, ver se está fazendo de maneira correta, porque, às vezes, a atividade física não feita de maneira correta pode piorar, inclusive, a dor. E tentar otimizar esse tipo de fisioterapia, porque a dor lombar está muito associada à postura ou a excesso de mobilismo, e agora, não podendo sair de casa, ou pelo menos com essa restrição, isso tende a piorar. E, obviamente, se não melhorar, tentar ver com o médico analgésicos e outras situações. Com relação a essa questão da dor também, Rubens, existem diversos pacientes que tomam algumas medicações específicas para o tratamento da dor crônica, né? E com essa questão da pandemia, muitos pacientes acabam, digamos, não indo às consultas, né? Que é algo que talvez depois você possa falar um pouquinho a respeito, a questão dessas consultas, né, com o neurologista, e eles ficam sem a prescrição, e muitas dessas medicações só são compradas com receituário especial. E aí eles param de tomar o remédio e acabam tendo dor, né? Então, quem faz uso de medicação crônica precisa entrar em contato com o neurologista para continuar o uso e só interromper o uso se o neurologista autorizar, né? Na verdade, exatamente. O Prolopa e o Parquidopa são os remédios autorizados para você comprar sem a receita. Então, as pessoas ainda conseguem quebrar um galho. Agora, os outros remédios são controlados. O que fez a portaria foi justamente permitir com que as receitas sejam prorrogadas por mais 3 meses. Então, quem tem receituário especial e LME e pegam na farmácia de alto custo, eles conseguem prorrogar. Mas é uma coisa a ser discutida com o médico, porque a gente não sabe o tempo que vai durar, e essa questão da medicação é mais ou menos um paralelo com a bateria do DBS. O paciente que para abruptamente o remédio ou para o gerador, ele pode ter problemas, e a gente sabe que pode ser importante, porque muitos pacientes dependem demais disso. Então, a questão medicamentosa, seja os remédios que eles são mais fracos, entre aspas, ou seja os outros que eles dependem demais, eles precisam manter a aderência, não pode parar de tomar, independente de sintoma gripal ou não. A orientação do paciente com Parkinson é manter o tratamento e tentar renovar a receita seguindo essas orientações. E uma outra alternativa que tem surgido é a assinatura online, né? O médico cadastrado, ele consegue muitas vezes mandar a receita para o paciente por e-mail. Então, é uma forma de você evitar o contato do paciente aí numa clínica ou no hospital, mas isso, obviamente, cada região tem se organizado de uma forma. Mas, hoje em dia, melhorou, sim, essa liberação de remédio em vista da pandemia. Tem uma outra questão aqui, Rubens. Por possuir DBS, o meu pai tem menor ou maior risco de doença pelo COVID. Então, alguém que tem pai com DBS e esse DBS ele vai tornar a pessoa mais suscetível, aumenta risco de infecção, aumenta risco de gravidade.
Bom, como o Dr. Rubens colocou, a gente não tem grandes estudos ainda de doença de Parkinson e COVID, mas a gente pode, baseado na experiência que a gente tem, fazer alguns raciocínios e chegar a algumas conclusões, né? Então, assim, paciente com DBS não teria risco maior de ser infectado pelo vírus, né? Não existe, ao meu ver, essa relação. Agora, quem tem o implante de eletrodos, ele teria doença mais grave, menos grave em relação a pacientes que não têm? Isso vai depender muito da intensidade da doença de Parkinson, né? O que a gente sabe é que os pacientes que têm indicação de implante de eletrodo são bem implantados e no pós-operatório eles são bem estimulados e fazem uso apropriado da medicação, eles apresentam um controle dos sintomas muito maior que aqueles pacientes que teriam indicação da cirurgia e que não foram operados, né? Então, eu sou um paciente que tem doença de Parkinson, tem indicação de cirurgia, sou operado, fui bem operado, faço um bom controle pós-operatório com o meu neurologista, estou bem medicado, isso faz com que os sintomas melhorem muito. E como o Dr. Rubens colocou, o risco da maior ou menor gravidade de doença está muito associado à dificuldade ventilatória do paciente, volume de músculo em caixa torácica, capacidade que o paciente tem de ventilar, né? De trocar gases. Então, se o paciente ele está bem controlado da doença, se exercita, ele tende a ter mais musculatura, ele tende a se deslocar melhor, tende a ser menos dependente de familiares. Esse paciente, ele vai conseguir enfrentar a doença de uma maneira bem mais eficaz do que aquele paciente que apresenta uma gravidade maior dos sintomas e que não tem todas as terapias disponíveis à mão. Então, eu acredito que aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia, que dispõem de todo o armamentário terapêutico, eles sim serão mais capazes de enfrentar a infecção do que aqueles que estão mais sintomáticos. Perfeito. A outra pergunta que o pessoal fez é essa questão do paciente com Parkinson e sintomas possíveis do COVID, quando procurar o atendimento. E aqui eu acho que vale para os outros, né? Na verdade, como eu disse, o coronavírus ele é um vírus muito novo e hoje em dia é difícil você dividir por doença o que será feito. O fato é que, assim, a Sociedade Americana de Parkinson classifica a doença de Parkinson como um alto risco a desenvolver problemas pelo COVID. Isso é fato. E a europeia também. Então, o que a gente orienta? Basicamente, sintomas leves, ainda a ideia é ficar em casa. Pode entrar em contato com o médico da família, tomar antitérmico e ficar em repouso. Quando o paciente se apresentar falta de ar, lembrando que o paciente com Parkinson, a depender da fase, isso pode ser mais rápido de acontecer como em comparado com um paciente que não tem Parkinson, como a gente deixou bem claro, essa é a hora de procurar atendimento. Então, o que tem ditado as orientações do Ministério da Saúde e da OMS é paciente com falta de ar, e falta de ar é uma coisa subjetiva, né? Na verdade, é difícil você ter um marcador em casa. É o paciente que vai contar que ele está com dificuldade de falta de ar. A falta de ar vem justamente o que o Fábio estava dizendo, dessa dificuldade de troca no pulmão. O vírus ele leva uma inflamação nessa região e a troca de gases ali ela é muito prejudicada. E isso leva à falta de ar. Então, o paciente começou a demonstrar sinal de falta de ar, ainda mais a gente dizendo que Parkinson é alto risco, essa pessoa tem que procurar um hospital. Mas se sintomas forem leves, e na maioria das pessoas acaba sendo leve, tentar ficar em casa mesmo. Outras perguntas, Fábio, a questão da deglutição.
se o remédio pode ou não melhorar, eu acho que aqui, depois se você quiser complementar, mas, na verdade, sem dúvida, é um problema, a gente chama de problema axial no Parkinson, né? Axial que estaria no eixo, que você tem a fala, a deglutição e a marcha. Esse é o eixo axial. O Parkinson, ele pode acometer os sintomas axiais. Então, o paciente que tem dificuldade de fala, muitas vezes ele pode ter o que a gente chama de disfagia, que é a dificuldade de engolir. Isso pode levar a pequenas aspirações, seja de saliva, seja de comida, e ao invés disso para o esôfago, vai para a traqueia e pulmão. Então, levando a pneumonia. O remédio, que a Adriana pergunta, pode ou não melhorar, gente. Então, aqui a discussão ela é multidisciplinar. É médico com fono e com o paciente. Muitas vezes, se você otimiza a medicação, de fato a pessoa melhora a deglutição, mas muitas vezes não melhora, e aí a fono é super importante para tentar otimizar esse tipo de tratamento. Inclusive, que a Glorinha perguntou, essa questão da cialorreia, de babar, tem tudo a ver. O paciente com Parkinson, como ele deglute menos saliva, ele acaba acumulando mais saliva e pode babar por causa disso. Não é necessariamente uma produção aumentada de saliva, mas como ele engole menos, já que esses movimentos automáticos eles estão reduzidos, ele acaba produzindo mais saliva. Tá? Então, você tem tratamentos para isso e você tem terapias fonoaudiológicas para tentar melhorar isso. Isso é super importante, já que, repito, a aspiração de saliva pode levar à pneumonia, tá? Então, respondendo essas duas questões, é super importante a deglutição, a família tem que ficar atenta, tem que ver o tipo de alimento que pode estar causando alteração da deglutição, se é mais líquido, se é mais sólido, discutir com o fono. Repito, hoje em dia está difícil o acesso, muitas vezes, a fono, a fisio, a médico, mas tem meios de fazer isso e ver se tem algo que pode otimizar ou até mudar a consistência da dieta, tá? Outra coisa que as pessoas perguntam, Fábio, não sei se você quer comentar da hiposmia, quer dizer, se o COVID, ele leva a sintomas neurológicos ou o problema é respiratório exclusivamente? Só deixa eu complementar um aspecto da disfagia. Existem algumas situações muito específicas onde o paciente, quando ele está bastante atento sem tomar o remédio, ou seja, ele está no que a gente chama de período off, né, ele está desligado do remédio, ele tem dificuldade para deglutir, né? E aí ele acaba engolindo o remédio com muita dificuldade, e depois que ele consegue engolir, depois de mais ou menos uns 30, 40, 50 minutos, o remédio começa a fazer efeito, e aí ele volta a deglutir normal. Só que, ao longo do tempo, o remédio vai tendo efeito cada vez mais curto. Então, esse paciente ele fica 2 horas deglutindo bem, e depois ele não consegue deglutir mais, né? E aí ele tem que ficar tomando o remédio o tempo todo, e se ele, às vezes, ele mesmo tomando o remédio o tempo todo, ele tem fenômenos, né, que a gente chama de flutuação, onde ele fica momentos sem conseguir deglutir direito. E isso acaba predispondo esse paciente a maior risco de infecção, porque ele deglute mal e acaba broncoaspirando. Essa também é uma das poucas situações específicas que poderiam até justificar a cirurgia, porque quando você opera o paciente, ele fica um tempo maior, né? Ele fica com efeito, como se ele tivesse sob efeito do remédio de um modo estável, contínuo, né? Então, eu tive um caso assim, de um paciente que deglutia mal, depois nós operamos, e ele passou, então, a ter uma deglutição, vamos dizer, regular após a cirurgia, e consegue tomar os remédios dele no pós-operatório tranquilamente, né? Você estava falando, Rubens, desculpa. Não, de uma das outras questões tudo bem, a gente falou que o coronavírus ele leva a um quadro infeccioso de vias aéreas altas e pneumonia, e isso poderia piorar um paciente com Parkinson que já tem uma dificuldade respiratória. Mas uma das questões levantadas é se o vírus em si
levaria a alguma manifestação neurológica? Uhum. Então, existem alguns casos descritos de manifestação neurológica que seriam, ao meu ver, manifestações, digamos, autoimunes. Então, o paciente tem a infecção pelo vírus e ele acaba desenvolvendo uma doença neurológica, porque o sistema imunológico, ao responder contra o vírus, acaba também respondendo contra o sistema nervoso. É como se fosse um fogo amigo, né? E uma dessas doenças, por exemplo, é o Guillain-Barré, né? Que é uma polineuropatia, é uma reação imunológica contra os nervos periféricos, o paciente tem uma dificuldade de se locomover, tem alterações de sensibilidade, e vamos dizer, essa manifestação neurológica, ela é desencadeada pelo vírus, porque o vírus desencadeia uma resposta do sistema imune que atira, vamos dizer, no alvo errado, né? Atira nos nervos periféricos. Existem também alguns casos descritos de reação inflamatória no cérebro, né? São as que a gente chama de encefalites também, que podem estar acontecendo, ocorrer dentro dessa situação. E a própria diminuição do olfato, né? A hiposmia, né? A diminuição do olfato, que é uma das manifestações clínicas da doença de Parkinson, né? Uma das primeiras manifestações clínicas em muitos pacientes, mas ela também pode acontecer nos pacientes com infecção pelo COVID, né? E a gente está estudando ainda essa manifestação, tem alguns otorrinos que têm protocolos de pesquisa investigando isso, neurologistas, enfim, é algo que também pode ser outra manifestação, vamos dizer, neurológica por conta do Covid. Rubens, quer... Não, isso daí é legal, porque, na verdade, ao meu ver, é uma coincidência gigante. A gente fala de Parkinson e os pacientes com Parkinson e familiares sabem que a gente sempre pergunta do olfato, né? Então, a hiposmia, gente, para quem não está muito habituado a essa redução do poder do olfato, a pessoa ela sente menos o cheiro e a discriminação entre diferentes odores ela está reduzida. Isso é um sintoma clássico da doença de Parkinson e como o Fábio falou, muitas vezes precede a doença, ou seja, ocorre anos antes da doença. Você pega um paciente com tremor ou com lentidão há 1 ano, a hora que você pergunta para ele do olfato, ele fala, doutor, eu não sinto direito o cheiro faz 10 anos. E de fato isso é verdade, porque um dos locais que provavelmente a doença se inicie é o bulbo olfatório, ou seja, a doença de Parkinson, um dos lugares que ela começa a ter depósito anormal de proteína é o bulbo olfatório, de tal maneira que a pessoa começa a ter dificuldade em cheiro, de comida, café, perfume, e depois de anos ela desenvolve Parkinson. A hiposmia, que é a redução do cheiro, ela chega a atingir 80% das pessoas que têm Parkinson. E a curiosidade aqui, já que a gente está falando de corona, é que justamente um dos sintomas descritos desde a corte chinesa, depois as europeias, é que um sintoma relativamente clássico do coronavírus é essa perda súbita do olfato, que é diferente do Parkinson. O Parkinson é uma redução ao longo de anos, geralmente. É uma coincidência, mas é uma coisa interessante. No corona, o que acredita-se que realmente tem uma inflamação da mucosa nasal, da região do bulbo, que é onde eu tenho dificuldade para sentir o cheiro e muitas vezes dificuldade de sentir o gosto, que é um outro sintoma do corona, que a gente chama de ageusia, mas é a redução do paladar. Então, na verdade, gente, é uma coincidência Parkinson ter alteração do olfato e o corona também, mas cabe a curiosidade, já que quem tem Parkinson, pela doença em si, a chance de ter redução do olfato é grande. Mas eu acho que é isso que o Fábio falou das manifestações neurológicas, Fábio, eu acho que a doença é muito nova, né? Agora com novos casos, infelizmente, que vão acontecer, talvez surjam
novos sintomas. Eu queria só deixar claro que, pelo menos, gente, hoje não tem nenhuma evidência que o vírus em si possa piorar a doença de Parkinson em termos de afetar a região cerebral que produz dopamina, tá? Então, qualquer coisa nesse sentido não é real. Muita gente faz um paralelo com gripes antigas, a gripe espanhola, por exemplo. A gente teve, na época, relações que gripes poderiam levar a parkinsonismo historicamente. Ninguém nunca comprovou se isso de fato é verdade, mas existe isso. Isso são histórias de fato contadas ao longo de vários anos. Mas hoje em dia o corona em si não foi mostrado que ele conseguiria afetar a produção da dopamina e piorar de forma direta a doença de Parkinson. O problema é pulmonar, como a gente vem colocando. Isso é super importante. E outras perguntas, Fábio, a questão dos remédios, se você quiser comentar, se deveria mudar algum tipo de medicação, e essa curiosidade da mantadina ser um antiviral, se teria alguma influência. Você quer falar um pouco sobre isso, dos remédios nessa época? Então, ainda puxando o gancho, né, das manifestações neurológicas do COVID, a gente sabe que os sintomas, apesar de nós não termos evidência, e acredito eu que o COVID não deva piorar realmente a doença, né? Ele não piora a doença, mas qualquer quadro inflamatório ou metabólico, vamos dizer, qualquer perturbação no paciente com doença de Parkinson gera piora dos sintomas. Então, o paciente, digamos, um paciente que tenha uma doença de Parkinson, e de repente você recebe uma ligação dizendo que, olha, o meu pai ou minha mãe, de 2 dias para cá, ele parou de andar. Será que a doença piorou agudamente? Não, a doença não piora agudamente. A doença leva anos para piorar. Agora, o que fez o sintoma piorar tão rapidamente? Ou foi alguma infecção, ou uma descompensação do diabetes, ou da tireoide, enfim. Coisas múltiplas podem levar à piora dos sintomas. E aí as pessoas podem pensar, bom, mas se piorou dos sintomas, será que eu devo aumentar o remédio do paciente? Né? Bom, isso é algo que deve ser discutido com o neurologista. Muitas vezes, o tratamento da piora dos sintomas é você tratar o que levou à piora dos sintomas. Por exemplo, uma infecção. Né? E aumentar a quantidade de remédio do paciente pode só prejudicar a situação, pode trazer efeitos colaterais e não trazer melhoria nenhuma dos sintomas. Então, qualquer modificação de remédio nessa época deve ser discutido com o neurologista. Isso é fundamental. Assim como modificação dos parâmetros de estimulação. Meu pai e minha mãe pioraram dos sintomas. Será que precisa de mais carga? Precisa mudar o DBS? Precisa discutir isso. Às vezes, melhorando os sintomas, melhorando a infecção, por exemplo, os sintomas da doença de Parkinson voltam ao que era antes. Em relação à mantadina, foi, num determinado momento, descrita aí como um antiviral, né? Só que hoje ela já foi, vamos dizer, essa ideia de amantadina como antiviral já caiu por terra há algum tempo, e ela não é utilizada hoje dentro do armamentário terapêutico do coronavírus. Além disso, você me corrija, Rubens, se eu não estou errado, mas, se eu não me engano, a mantadina ela quebra, vamos dizer, a replicação de vírus que tem DNA, né? Ao passo que esse vírus novo, aí, o COVID, ele é um RNA vírus. Se eu não me engano, tem uma história assim. Então, não haveria nenhum motivo, na verdade, de você usar a mantadina para tratar a COVID. Você me corrige se eu estiver falando... Não, eu acho que, sem dúvida, eu acho que são duas coincidências. A do olfato, o coronavírus dá hiposmia, redução de olfato, e o Parkinson tem redução do olfato. E a mantadina, como você muito bem pontuou, na década de 60, 70,
ela foi descoberta por acaso em pacientes que tinham lá infecções gripais, virais, eles davam amantadina para tratar isso, e alguns pacientes que tinham Parkinson começaram a melhorar do Parkinson e falaram, opa, esse remédio melhora a gripe, mas também melhora a doença de Parkinson. E realmente foi abandonado por essa questão que você falou, mas é principalmente a tolerância. Os vírus melhoram alguns dias, mas eles ficam muito resistentes, acho que a palavra é essa. Mas é uma curiosidade que as pessoas perguntaram se a amantadina deveria ser introduzida ou não. A orientação é manter os remédios baseados na informação do neurologista, não introduzir ou retirar baseado em vai matar o vírus ou não. Isso daí realmente eu acho que não tem que ser colocado. Eu só queria complementar o que você falou, Fábio, da piora aguda. Ah, doutor, eu estava bem segunda-feira e quinta-feira eu estava travado. Como o Fábio colocou, não é da doença de Parkinson que ela piorou. E além dos quadros infecciosos, gente, eu acho que eu falei dos sintomas indiretos da pandemia no Parkinson, eu pontuei as alterações psicológicas, o isolamento, a solidão, e falei também da questão da redução da atividade física, mas acho que a alimentação tem que entrar aqui, porque muitas vezes isso, a rotina da pessoa muda, a alimentação muda, a gente sabe que é uma interação lá da levodopa, gente, muito grande com proteína. Não que a gente não fala que o paciente não pode comer proteína, mas tem que ter um balanço disso. E às vezes a mudança da dieta nessa pandemia pode sim prejudicar a absorção do remédio. E às vezes a pessoa piorou de um dia para o outro, não é porque a doença piorou, mas porque a alimentação naquele dia talvez foi um pouco inadequada para a doença de Parkinson. Então, gente, pioras entre dias, geralmente algum fator externo, não é a doença que piorou. Então, pode ser causas infecciosas, pode ser excesso de proteína, ou tomar o remédio muito próximo a leite, queijo, carne, iogurte, ovo. Então, a gente tem que espaçar a tomada do aporte de proteína, tentar distribuir proteína ao longo das refeições, evitar concentrar tudo em uma, tá? E geralmente a gente tentar evitar constipação. Tem tudo a ver com isso que o Fábio falou. O paciente que fica constipado, gente, com dificuldade no banheiro, esse paciente tem uma dificuldade em absorver o remédio. Isso é fato. E às vezes o paciente fala, pô, eu estou tomando o remédio certinho no horário X, Y, Z, mas eu estou pior do Parkinson. Uma das coisas que a gente tem que se atentar é ver se esse paciente não está constipado, porque se ele estiver constipado há mais de 2 dias, isso pode ser uma das causas da piora. Então, gente, lembrar que pioras relativamente agudas, dentro de uma semana, quadros infecciosos, não necessariamente só o coronavírus, mas infecção de urina, ou mesmo a gripe pela influenza, tem que ser pontuado. A alteração da alimentação, excesso de proteína, um remédio muito próximo, constipação, estresse e, obviamente, noites mal dormidas. Ou seja, qualquer desses fatores, gente, isso pode piorar o Parkinson, mas não é a doença que piorou, é o sintoma que piorou. E é importante a família e o próprio cuidador, o paciente, ficar antenado a isso. Então, é uma época de a gente aproveitar o tempo que a gente está tendo de ficar em casa para ficar antenado nos sintomas e possíveis fatores que são agravantes para a doença. Puxando um pouquinho, Rubens, isso que você acabou de falar, né, das questões emocionais, tem aqui algumas perguntas, como lidar com a ansiedade nesse momento de pandemia, qual a recomendação de vocês? Bom, então, se alguém conhecer um remédio mágico que quebre a ansiedade nesse momento de pandemia, eu agradeço muito que me enviem esse remédio, porque realmente nesse momento de pandemia acho que fica todo muito, muito ansioso, né? Mas como é que a gente pode fazer para reduzir isso, né? Então, uma das coisas que eu acho importante é que o isolamento, vamos dizer, o isolamento social não significa necessariamente isolamento emocional, né? O isolamento emocional
ele é extremamente tóxico, né? Esse termo isolamento emocional foi minha esposa que colocou, minha esposa é psicóloga, eu achei bonito, isolamento emocional. Realmente não se deve fazer isolamento emocional, né? Então, hoje nós temos o que o Rubens colocou, a família, é extremamente importante, né? Então, o contato com familiares, sejam os familiares que estejam dentro da casa de vocês, sejam os familiares que estão fora, mas que possam ser acessados através de internet, outros meios de comunicação, isso deve ser feito, né? Acho também muito importante que nesse momento de pandemia, né, nesse momento de isolamento, que a gente tem mais tempo para as coisas, a gente possa refletir um pouco sobre quem nós somos, o que nós sentimos, né? Porque quem nós somos? Eu sou o Dr. Fábio, neurocirurgião, que fez isso e aquilo. Não, isso não sou eu, né? Isso é o que eu faço, mas quem eu sou, na verdade, né? Então, eu acho que é um convite a todo mundo refletir e tentar entender quem eu sou, quem eu sinto e botar isso para fora, né? E colocar isso para a família. Se houver necessidade de conversar com outras pessoas, existem canais de psicologia que podem ser acessados também, né? Em último caso, remédios podem ajudar, mas eu digo último caso, porque na maior parte das vezes o tratamento da ansiedade, de outros sintomas não motores, insônia, é muito pautado em tratamento não medicamentoso, não farmacológico, né? Então, eu acho que esse é um bom momento para nós lidarmos com nossas ansiedades. Na verdade, as nossas ansiedades sempre estiveram aí. Agora elas estão aflorando, porque nós temos mais tempo para pensar em quem nós somos. Então, é um bom momento para que nós possamos refletir e resolver esses problemas, porque daqui a pouco tudo vai voltar ao normal, a gente vai voltar a trabalhar e depois a gente não vai ter muito tempo para pensar em quem nós somos, né? Legal. Bom, Fábio, sem dúvida, concordo 100% nessa questão da família. Bom, gente, são 7 horas em ponto. A ideia não é encerrar o assunto, mas sim trazer algumas respostas que a gente encara no dia a dia do paciente com Parkinson. Essa gravação vai continuar na página do Parkinson e eu, para vocês compartilharem com outras pessoas que têm Parkinson, para que elas possam tentar resolver algumas dúvidas. A ideia nossa era essa, conscientizar vocês a ficar em casa, seguir as recomendações dos órgãos responsáveis, tá? E de alguma forma trazer algum esclarecimento para vocês sobre essa associação Parkinson e Corona, mitos e verdades, vamos dizer assim. E eu já queria deixar o convite, gente, na semana que vem, bom, como eu falei no início, abril é um mês de conscientização mundial da doença de Parkinson. Então, é um mês que se celebra e se aumenta a conscientização. Isso é importante, gente, porque quando você traz consciência de uma doença, você chama atenção para novas pesquisas e investimentos. Então, é importante ter essa visibilidade do Parkinson mundialmente. E o mês é o mês de abril. Então, na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai voltar aqui, eu e o Dr. Fábio, para não falar dessa vez de corona, para a gente tentar mudar um pouco. Eu sei que está todo mundo um pouco extenuado com esse assunto. Nós vamos falar de diagnóstico de Parkinson e tratamento, tá? A gente vai falar, quer dizer, todo paciente que treme tem Parkinson, quando suspeitar de Parkinson, e depois falar bastante de tratamento, o que é de novo. E a gente vai discutir bastante também de cirurgia, aproveitar o Fábio, que é um grande especialista também no assunto, quando indicar cirurgia, o momento ideal, todo mundo tem indicação, não tem. Então, na quarta que vem, a gente vai discutir isso. Quem tiver colegas com Parkinson ou familiares, se quiser convidar, vai ser um prazer. Eu deixo aqui o meu abraço a todos e uma boa noite e se cuidem. Grande abraço a vocês também, se cuidem, fiquem em casa por enquanto, exercitem-se
e até semana que vem. Tchau, gente.